Velho Nerd na área e hoje eu estou aqui na Biblioteca Arthur Viana, no Centur, em Belém do Pará, para acompanhar o primeiro dia da Semana Nacional dos Quadrinhos Pará, um evento que agora faz parte do circuito amazônico de quadrinhos. O circuito passeia por vários estados aqui da Amazônia, levando quadrinistas, as pessoas que são apaixonadas pela nona arte, aproximando o público desses criadores de grandes histórias, enfim, ilustradores, gente de todo o Brasil que está fazendo um barulho gigantesco no norte e também por aí pelo nosso estado-nação. Então, vamos acompanhar o que está rolando nos dias 24, 25 e 26 de abril aqui na capital paraense. Tem muita gente bacana participando e eu vou bater um papo com os participantes aqui do circuito em Belém. Bora lá! E eu trouxe aqui o meu amigo Potter. Tudo bem, cara? É sempre bacana estar gravando contigo. E agora, aqui na Semana do Quadrinho Nacional no Pará, a gente sempre se ressente muitas vezes de grandes eventos de quadrinhos aqui na nossa região. E parece assim, Potter, que trazer o circuito para Belém foi um acerto muito grande, porque aqui a gente tem grandes quadrinistas e tem também um interesse muito grande dos quadrinistas em conhecer o público que é daqui de Belém. Você, eu e tanta gente que compra quadrinhos, mesmo que não crie conteúdo, né? É verdade. E outra coisa também, uma coisa que é interessante, bem que você falou do circuito, é essa interpolação de artistas do norte, e não apenas do norte, né? Tem, no caso, o Hugo Canuto, que é baiano, e são grandes nomes. E que é muito importante ver a geração mais experiente dando o recado, mostrando a sua arte, mas também incentivando essa nova safra de quadrinistas aqui, como o Kitnet, né, que são, poxa, a galera bem mais jovem e que está embarcando nessa arte, né, que a gente gosta tanto, né, que são os quadrinhos. E a gente percebe, Potter, que tem muita gente, por exemplo, que é do design, né, que vem aqui porque se interessa pelas ilustrações e quer fazer disso alguma inspiração para poder trabalhar na área, de repente não necessariamente criando quadrinhos. E tem muita gente também que já é apaixonada pela nona arte, nem sabia que era, e aqui tendo a oportunidade de participar de workshops, de ter ali o seu autógrafo num quadrinho favorito. Eu estava vendo a Ilustralu, né, autografando o Arlindo e todo o carinho dela, né, com as pessoas se aproximando. Você trouxe o Arlindo para ela autografar. Então é uma forma de criar conexões, né, e fazer com que essa paixão pela nona arte ela se perpetue por muito tempo, né? Não apenas perpetuar, mas espalhar, né? Tipo, o objetivo o nosso objetivo, né, é fazer com que cada vez mais pessoas curtam histórias em quadrinho, quebrando esse paradigma, essa coisa de que quadrinho não é coisa de gente grande, não pode extrapolar e quebrar, né, barreiras e fronteiras. Então, e eventos como esse, cara, são fundamentais para que isso aconteça. E obviamente que todo mundo, nosso objetivo é divulgar para que todo mundo compareça. A gente sonha, eu sonho pelo menos, né, de ter um evento da dimensão do FIC, da Bienal de Curitiba, dos eventos que circulam ali pelo interior de São Paulo, porque aqui tem tanto potencial, né, e tanta peculiaridade nossa como amazônidas. A gente vive essa região e aqui a gente tem muito a entregar também como arte, né, como a nona arte, né? E vamos descobrir agora, inclusive, né, que nós temos mais espaços também para poder abraçar essa galera. Não apenas o Centur, mas também o Curro Velho, né? E quem sabe a gente consiga desenvolver novos espaços também para que aconteçam novos eventos. E assim a gente vai fomentando o cenário, né? Show de bola. Obrigado pela parceria, meu amigo. Sempre. Se barra por aí. Daqui, né, que às vezes a gente até não percebe representando, né? Vai fazer um cenário, aí tu faz aquele poste cheio de fio desnecessário, né, de telefone que tem por aqui pela cidade. Eu acho muito interessante ver todos esses tipos de abordagem assim, sobre que se passam no espaço urbano e que tocam de cada maneira cada um, né? Tem
pensar a cidade, pensar a urbanidade é uma oportunidade. É uma oportunidade que os artistas, os criadores têm. Isso já foi muito explorado nas artes plásticas aqui, na fotografia, na arte contemporânea. E o quadrinho vem trazendo essas narrativas, esses conflitos, e apresentam para o mundo uma visão, um retrato, né? Não dá para dizer que é algo documental, que é algo, né, que vai representar literalmente aquela cultura, não, mas é uma perspectiva, é um retrato. Eu sempre digo isso, né? Ah, mas você está representando a sua região? Não, eu estou retratando. Para mim tem um outro ponto também, que é o ponto do pertencimento. Eu acho que retratar o urbano é também uma maneira de conhecer melhor aquele lugar. Porque assim, no meu quadrinho, que se chama Rindo, a história se passa numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, que é também a mesma cidade onde eu vivi minha vida quase toda. Eu morei lá por muitos anos e por essa sensação que todas as histórias sempre vinham de outros cantos, eu tinha certeza que para as histórias acontecerem comigo eu tinha que sair de lá. E essa é uma vivência que tem raiz em muitas coisas da vida da gente, mas essa vivência urbana de cidade do interior, principalmente, era uma perspectiva que eu queria muito explorar no meu quadrinho. E o mundo dos quadrinhos é destaque numa programação realizada no Curro Velho aqui em Belém neste final de semana. Quem traz pra gente agora todos os detalhes é o repórter Ronaldo Gilê, contando tudo sobre a programação. É isso, Bianca. Nós estamos aqui no Curro Velho acompanhando mais um pedacinho dessa semana do Quadrinho Nacional Pará, acompanhando na realidade, olha só, uma oficina de aquarela que está rolando. Tem muitos artistas, gente que está aprendendo ainda, gente experiente, gente que veio para cá para poder fortalecer a cena do quadrinho nacional, do quadrinho paraense também. E quem está aqui comigo é o Gidalti Júnior. Gidalti, que alegria ter você aqui, porque o teu quadrinho já é referência para muita gente, né? O Castanha do Pará, o Brag Story, o que você vem realizando na cena serve de inspiração para esse público que está aqui hoje aprendendo, e lá fora tem os entusiastas que estão consumindo. É um evento fundamental para a nossa região, né? Sim, o evento está hoje, acredito que é na 10ª ou 11ª edição, se consolidando. Essa é uma edição especial, porque é uma edição de uma proporção ímpar, né? A gente nunca fez um evento tão grande, tão integrado com outros estados da região norte. E é um dia muito especial, né? Estar aqui fazendo os workshops, palestrando, estamos com convidados de Natal, convidados de Salvador, recebendo colegas do Brasil, né? Então, sem dúvida, acho que o evento está cada vez mais maduro e está sendo uma semana muito especial, muito prazerosa. Quando a gente pensa no teu trabalho especificamente, a aquarela ela se faz muito forte ali, tanto no Brag Story quanto no Castanha do Pará. E ter essa possibilidade de passar um pouquinho do teu aprendizado, tu já foste estudante um dia, continua estudando, né? Aqui a gente tem quem quer aprender, quem quer se fortalecer também profissionalmente, então para ti é muito importante também, né? Sim, eu por um acaso estudei aquarela aqui no Curro Velho, né? Acho que era o professor Raimundo que lecionava aqui, fui aluno do Mário Barata, né? Aquarelistas daqui da região do Pará, de Belém. E eu adoro lecionar, adoro conviver. Sou professor, né, de formação, tenho licenciatura. Então, para mim, faz parte do pacote, né? Acho que uma semana de quadrinhos, ela só é completa quando a gente faz as atividades de educação, compartilhar conteúdo, técnica. Eu acho que essa que é a ideia, né? Promover técnica, conhecimento, debates e fomentar, né, novos artistas. Não são necessariamente alunos, né? Eu tenho muitos colegas aqui. Essa relação aluno-professor, ela também muda de dinâmica o tempo todo. Hoje eu estou como o instrutor, amanhã é um outro colega que está fazendo workshop, que está lecionando. Então, é um ambiente de troca. Acho que a Semana dos Quadrinhos, né? A Semana do Quadrinho Nacional, ela tem esse caráter de troca
muitos expositores trazendo suas obras aqui, ilustradores, roteiristas. A gente está tendo a 11ª Semana do Quadrinho Nacional, que esse ano traz essa novidade de integrar o Circuito Amazônico de Quadrinho, que é uma sequência de eventos aqui na região amazônica. Começou em Manaus, foi para Boa Vista, Macapá, agora está esse final de semana em Belém e daqui vai para o próximo final de semana para Palmas, né? E aqui no evento, esse ano, a gente está acontecendo pela primeira vez no Curro Velho, está acontecendo aqui o Beco dos Artistas e a Feira Geek, né? O Beco dos Artistas, ele se caracteriza por ser o próprio artista trazendo o seu trabalho para vender, para comercializar com o público, né? Apresentar seu trabalho. Uma artista nossa que saiu aqui de Belém do Pará, hoje está trabalhando lá fora com um trabalho ímpar. A Caripola está aqui, olha só, quase tudo são flores. É um dos quadrinhos que mais me tocou depois que eu pude ler, Bianca. É assim, a gente fica muito feliz de ver vocês, né, Caripola, saindo daqui, mas retornando para poder receber o nosso público, não é isso? Nossa, com certeza. A importância do Circuito Amazônico de Quadrinhos para fomentar um público leitor aqui, para trazer pessoas de outros estados também. E, enfim, eu tenho muito orgulho de onde eu vim e estar tendo esse reconhecimento e estar aqui é muito importante. Tá certo. Obrigado, Caripola. Visitem aqui o estande dela e de todos esses amigos que estão aqui presentes expondo suas obras no nosso Circuito Amazônico de Quadrinhos. E o evento chega ao 3º dia. Agora aqui no Curro Velho a gente já vive aquele clima de despedida. E olha, muita coisa bacana rolando, oficinas, palestras e, é claro, a participação do público em prol da disseminação da tão amada nona arte. E olha, eu tô aqui com o Volney Nazareno, que, com todo respeito, Volney, a gente tem que te considerar uma lenda, né? A gente via você conversando com as pessoas aqui, dizendo que tu não eras um coroa, tanto produzindo quanto nas tuas vivências. Eu fico lisonjeado de ainda lembrarem de mim. Quando eu vejo meu nome sendo citado num livro, num TCC, num documentário, quando eles dizem, olha, o Volney tá aqui, eu fico assim, tipo... Pô, não estou nem mais no cenário dos quadrinhos ativamente, mas as pessoas ainda lembram de mim. Então quer dizer que, como eu disse agora há pouco, parece que eu fui um tijolinho para alguém em algum momento da vida para ainda estar continuando aqui no mundo dos quadrinhos, né? Muita gente enxerga quadrinho assim como algo, eu quero chegar a desenhar para Marvel, para DC. Eu acho que essa visão, ela precisa mudar um pouquinho também, né? Esse olhar. Quando eu comecei minha carreira com quadrinho, desenho, eu queria desenhar super-herói também. Só que eu me vi depois num cenário que eu não me encaixava, sabe? Eu não sabia desenhar super-heróis. E aí eu comecei a perceber que não era o meu mercado. Aí comecei a procurar aquilo que me encaixava e que me satisfazia. Tem muita gente que quer desenhar super-herói, quem é que não quer, de repente, fazer Batman, Homem-Aranha, Super-Homem, tá na Marvel, tá ganhando muito dinheiro com isso. Mas tem pessoas que querem só se realizar dentro da sua, que fazem com a sua arte. Foi o meu caso. Tá? Eu não tinha intenção de ficar rico, eu queria me realizar. E é o caminho de muita gente que, tipo, como tu falou agora, né, tá se realizando produzindo quadrinho para cá, para Belém, ou produzindo quadrinho para o Brasil, ou produzindo quadrinho alternativo. Tu não precisa ir para uma Marvel da vida ou uma grande empresa para trazer esse prazer de desenhar para ti e para outros. Eu queria que tu falasse para a gente fechar, Volney, aproveitando a tua presença aqui, a importância de um circuito como esse, o circuito amazônico de quadrinhos, que faz com que artistas de toda a região consigam circular por cidades de toda a região. Tem gente que sai daqui, vai para um estado vizinho, vem de lá para cá, e há toda essa troca, né? Ainda que a gente tenha a presença de pessoas que não são necessariamente da Amazônia, que vêm fazer parte do circuito, mas tem um circuito forte aqui na nossa região, fortalece o artista, fortalece o sentimento de querer
se tornar também um entusiasta da nona arte. Tem gente que está começando a ler quadrinho agora, entrando no circuito, visitando o espaço que a gente tem aqui no Curro Velho, por exemplo, né? Olha, basicamente tu já deu toda a questão. É um momento de mudanças. Quadrinho aqui em Belém é uma história nova? Não, a gente já tem uma história bem antiga dos quadrinhos aqui em Belém. O que a gente estava precisando era de um apoio mais forte, porque o que acontecia de quadrinho aqui era um evento casual. Uma semana de quadrinho aqui, outra ali. Quantas vezes a gente conseguiu trazer de fato alguém de fora para cá? Pouquíssimas vezes. Então, o que está acontecendo agora aqui é um momento de mudança no cenário dos quadrinhos. E meio que, assim, eu espero que ano que vem tenha novamente isso, de uma forma ou de outra, porque isso vai atrair cada vez mais apoio e pessoas. E desse modo, a gente vai ficar sendo mais visível para o resto do país. E aqui no Beco dos Artistas eu encontrei o Lucas Rossá. Não conheci o trabalho dele. Tudo bem contigo, Lucas? Tudo bem? Me diz uma coisa, aqui eu já me apaixonei e acho que todo mundo em casa, porque eu sou um gateiro, eu tenho 3 gatos, vai se apaixonar também quando puder acompanhar o vídeo. Aqui a gente tem o Gapel. Esse é o nome desse gatinho aqui? Exatamente. E quem é o Gapel? O Gapel é um gato vira-lata que vive nas ruas de Belém. Ele é malandro, sapeca e um pouco também chavequeiro. Muito legal. Eu fui folheando aqui e me chamou a atenção também o fato de que alguns desses cartoons que você fez são de 2018. Exatamente. Você tinha 14 para 15 anos quando começou a trazer as histórias do Gapel para as páginas, para a web. Onde é que você publicava? Olha, nessa época, em 2018, eu tinha uns 15 anos e naquela época eu nem postava, bom, só no Facebook, mas originalmente eu fazia esses quadrinhos para minhas aulas de redação da minha professora lá no ensino médio. Legal, legal. Com o tempo já me peguei a fazer mais tirinhas do meu personagem. Tem uma porção de tirinhas novas aqui. Claro que sim, e 2 exclusivas. Legal. Muito bem, quem vier, né? A gente sabe que esse vídeo já está passando aí depois que a feira já acabou, né? A semana do quadrinho já se encerrou, mas não tem problema. Pode procurar, eu estou deixando o arroba aqui do nosso amigo Lucas para você poder acompanhar e quem sabe conhecer um pouquinho mais sobre o Gapel. Valeu, Lucas. Valeu, cara. Muito obrigado. Dressan, como é que está sendo essa experiência como anfitrião para a galera que veio do Nordeste para cá, expor seus trabalhos e tornar esse circuito amazônico de quadrinhos algo fixo, né? É muito importante, né? Ah, com certeza. É um grande prazer estar participando na produção, né, junto com outros artistas, porque isso é um movimento feito de artistas para outros artistas. Poder receber eles aqui na nossa capital é um extremo bom gosto. É muito maravilhoso porque a gente consegue unir vários estilos, a mostrar nossa cultura para outros estados, porque a gente, mesmo sendo uma Amazônia, a gente tem uma Amazônia específica em cada região. Então a gente consegue apresentar uma Amazônia diferente, a gente consegue receber também uma Amazônia diferente e isso faz um grande circuito, que é isso que está acontecendo no momento. Eu acho que a gente muitas vezes procura, né, eventos fora daqui do nosso eixo, porque realmente se ressentia, né, de eventos fortalecidos aqui na nossa região e talvez essa iniciativa ela tenha vindo de fato para ficar, né, para que a gente possa inclusive alcançar outros lugares como Acre, por exemplo, que dessa vez não esteve presente no circuito, mas que certamente pode aparecer aí como um dos estados nas próximas edições, né? A gente sabe que isso é um embrião, né? É uma iniciativa de a gente unificar todos os artistas da Amazônia e está sendo muito proveitoso. Eu visitei algumas outras capitais, o Acre realmente não estava, mas esse cenário pode mudar, eles podem entrar na próxima edição. Eu já falo próxima edição que com certeza teremos muitas novas outras e é bom saber que o Norte produz muita coisa, o Norte produz muito quadrinho e é bom saber que esse cenário, as pessoas do Sul e Sudeste também podem nos visitar. Então a gente está recebendo artistas do Nordeste como um todo. Então assim, é uma importância muito grande poder contar com o apoio de instituições como a Fundação Curro Velho, com a Fundação Cultural do Pará, que está dando apoio para esse evento. Então, isso é muito importante para essa união de toda a Amazônia. E assim, tu percebe que as pessoas têm se sentido cada vez mais
apaixonadas por eventos assim. Quando eu falo isso é exatamente porque a gente olha para as pessoas que estão chegando junto ao artista, pegando o autógrafo, conhecendo o artista, e parece que é o olhar do entusiasmo mesmo, de quem está tendo às vezes o primeiro contato com a nona arte, mas que a partir de um evento como esse vai se tornar aí um ávido leitor. É essa a missão, né? Sim, essa que é a grande importância de a gente poder trazer artistas de outras regiões com todo o seu know-how. E o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Na Masterclass que estava tendo a Samila Hidalgo, que é editora de uma grande editora do sul do país, Manauara, mas editora em São Paulo, e muitas das perguntas eram de jovens artistas querendo saber como é que eu publico. Nossa, já pensou isso? Eles estão tendo acesso a esse tipo de informação sem eles precisarem sair de Belém. Então, isto é fundamental para esse novo cenário do quadrinho que está se formando. E eu estou aqui com o Hugo Canuto, um dos convidados para a nossa Semana do Quadrinho Nacional aqui no Pará. Estou aqui com o Conto dos Orixás e é muito satisfatório, Canuto, estar recebendo um irmão baiano aqui na nossa terra. A gente fica muito contente de ver que esse evento deu muito certo. E eu já estou aqui conversando contigo no finalzinho. Tem muita gente aqui ainda querendo consumir quadrinhos, conhecer vocês. E a tua impressão, junto com quem veio de fora, parece ser a melhor possível da gente aqui, né? Muito. O evento é incrível. É a minha segunda viagem ao Pará, mas a primeira para o evento de quadrinhos. E faz parte do circuito amazônico de quadrinhos. Eu estive há 2 semanas em Manaus, agora em Belém, então para mim é um privilégio estar podendo voltar para a região norte, conhecer a cultura, a gastronomia e os autores e autoras de quadrinhos da região. Meu trabalho é resgatar as histórias narrativas míticas dos orixás, do universo afro-brasileiro e africano e trazer para a linguagem popular dos quadrinhos, mostrar para o público a beleza, a riqueza desse universo e com isso acho que o poder da arte, né, ampliar essas perspectivas, ampliar esses olhares sobre o universo afro-brasileiro. E você leva alguma coisa especificamente paraense para poder, de repente, retratar em algum projeto futuro? Sempre sim, tem isso de você ser picado pelo que é nosso, né? No caso, você vindo aqui para trazer em algum momento no teu sangue de artista, isso de repente efervescendo em algum momento? O Pará é incrível, né? A natureza, a comida, as pessoas, a arquitetura. Eu tive hoje em Coraci, por exemplo, vi a cerâmica, toda a estética do design dos jarros, é muito rico. Vou voltar influenciado, com certeza, inspirado por vocês. Obrigado, Canuto, pela tua presença aqui Obrigado com a gente. Obrigado a você, querido. Volte sempre, tá? Felipe, afinal de contas, o que é o BRT? Eu sei que como paraense, belenense, BRT me remete a coisas não tão positivas, porque a gente passou anos e anos esperando pelo transporte que ia passar ali pelo BRT. Hoje funciona mais ou menos o negócio e aí aqui é exatamente isso, é um manifesto sobre coisas que não funcionam como deviam? Sim, é exatamente isso. Tipo, quando o BRT surgiu foi em 2015, né? A primeira formação do BRT foi em 2015. E a gente resolveu colocar o nome do coletivo, o nome do ônibus, justamente porque ele representava todo o atraso disfarçado de modernidade. Eu sou cria do Curro Velho, mas eu também sou cria do Terroir Pará, né? Eu peguei toda aquela ascensão do Pará visto pelo resto do Brasil, a TV Globo vindo pra cá, a ascensão dos artistas de Tecnobrega, que na época estavam tentando vender uma cidade que não era enxergada em lugar algum, né? O norte sempre é invisibilizado. Naquela época eu achava muito válida aquela leitura do regionalismo, só que hoje em dia eu sinto que a gente precisava ir além, muito além, porque Belém vive com problemas estruturais absurdos. A gente tem um tamanho de uma megalópole com um investimento extremamente pífio de mobilidade urbana, de saneamento básico, de todas essas coisas que não costumava ser falado na arte naquele período, pelo menos não para o quadrinho. E a gente veio justamente com essa proposta, sabe? Só que isso é a questão do conceito, a questão da forma como a gente entrega, aí já vira uma outra coisa, porque a gente leva a sério o nosso trabalho, mas a gente não costuma levar a sério o resultado dele. Então às vezes a gente só quer parodiar, a gente vai lá parodia, que é outra coisa que também que eu sinto falta em Belém, é paródias, quadrinho de humor, crítica jornalística também, é uma coisa que a gente está vendo que as redes sociais estão transformando tudo em publi,
sabe? E todas essas raivas, essas angústias, a gente se reúne, a gente vai lá e fala sobre. Bacana, eu vou me deliciar, não aqui nesse, porque a nossa Semana do Quadrinho está no final do mês, esse aqui é um pouquinho mais caro, mas eu peguei um outro que eu vou ter aí a possibilidade de saber também o porquê do brasão de Belém, o porquê ele é equivocado, talvez. É mais ou menos essa pegada do que eu peguei aqui, né? Que é a última história da revista, né? É engraçado, a revista ela começa com uma história de humor, aí vem com uma história de suspense, e depois disso ela vem com essa que se chama Quem Conta Nossas Histórias, que ela fala justamente sobre o processo de colonização de Belém. Que, olha só, o brasão de Belém representa o povo que não é a nossa cidade. E a gente meio que segue essas coisas. E, bom, apesar dos pesares de toda essa questão do apagamento, a gente ainda carrega raízes da Amazônia muito forte da gente. Da Amazônia antiga, pré-colonial. Com a nossa culinária, nosso jeito de falar, piriri pororó. Eu resolvi fazer essa história mais ou menos pensando sobre isso. Mas eu acho que é a única história que eu fiz sobre isso. É um assunto sério. É um assunto complexo, mas que no quadrinho está descomplicado. Pronto, é isso. Conheçam o coletivo BRT presente aqui na nossa Semana do Quadrinho Nacional em Belém. Valeu, Felipe. Muito obrigado. Tamo junto. Gente, sigam o BRT, não custa nada, viu? Sigam o BRT, não o BRT lá na Almirante Barroso, em Belém. Não, a gente é o BRT que funciona. O BRT que funciona. Samela, a gente está aqui num espaço onde as pessoas aprendem a desenhar, aprendem a, de repente, mesmo que não se tornem quadrinistas, mas aprendem a se tornar pessoas melhores, né? Eu acho que essa é a missão do circuito, né? Você permitir que as pessoas conheçam os quadrinistas e não necessariamente se encontrando como um futuro quadrinista, mas dali tirar inspiração para a vida, né? Sim, a gente também tem o objetivo com o circuito de também juntar todos os estados da região norte e também de desmistificar o que é a região norte, né? Então, a gente fazer esse intercâmbio cultural entre os estados é muito bom. E aí isso também vai nisso que você falou, da gente encontrar ali o nosso espaço como pessoas do norte, juntos e tal, e não somente como quadrinistas, mas como pessoas mesmo. E assim, Samela, qual foi o maior desafio que nesse circuito você, de repente, se deparou? Porque a gente sabe que, apesar de serem estados vizinhos, o deslocamento não é fácil, né? Não é. Eu gostaria muito de ter ido para todos os estados que está acontecendo o circuito. Infelizmente, só participei de Manaus e só vou participar daqui de Belém. Mas a gente fala para os convidados, por exemplo, para a galera que vem de fora, a gente fala que eles ficam tentando, dá para ir, a gente consegue fazer circuito de ônibus. Eu falei, olha, só se for ônibus aquático, porque é aquela história, nossas estradas são os rios, né? Então a gente tem essa dificuldade de locomoção, mas quem sabe nos próximos anos a gente consiga um patrocínio, alguma coisa aí que a gente consiga fazer isso de uma forma melhor. E qual foi a impressão que tu tiveste, Samela, com relação a quem veio de estados que não são do norte, né? A gente tem aqui em Belém o Hugo Canuto, tem a Ilustralu, tem gente que abraçou a nossa cidade aqui, no caso a capital paraense, e abraçou outras cidades também do circuito, outros artistas que foram a outras cidades. Qual é a impressão que tu tens dessas pessoas que são de um Brasil tão plural? A impressão que eu tenho é que eles estão vindo para cá e estão voltando mais energizados, porque eles entendem, eles veem que nós, os eventos que a gente está fazendo aqui no Norte, a gente não tem a preocupação de só trazer eles para fazer os quadrinhos, para falar de quadrinhos, mas para mostrar nossa cultura e para fazer com que eles conheçam a nossa cultura e quebrem todos os paradigmas do que eles acham que é a região Norte. E ano que vem você volta para comer mais a nossa comida maravilhosa aqui, que parece um pouco a comida de Manaus, né? Parece, é isso que eu falo. A gente tem umas culturas culinárias parecidas, mas tem muita coisa diferente. Por exemplo, a maniçoba, a gente só encontra aqui no Pará, eu acho. Eu não sei se tem outro estado, tem? Eu acho que não, acho que mais aqui. E eu queria comer o sanduíche de peixe que eu sei que tem lá em Manaus. Tem, então assim, é isso. A gente vai, eu venho pra comer. Eu também venho pra conhecer a cultura e a culinária local, então eu tô aqui pra isso. Ano que vem você volta? Eu volto. Eu gosto de Belém, eu gosto aqui de passear aqui, eu gosto dos amigos que eu reencontro aqui, eu gosto de falar com o público daqui, então estarei aqui.